Olá, turminha! Vamos aprender hoje uma case maravilhosa porta-maquiagem. E olha só, fica ligadinho na lista de materiais a seguir, ok? A lista de materiais está anotadinho aí na sua telinha. Se precisar, é só clicar no pause, ok? Lembrando que para você adquirir esse tecido lindo de maquiagem, é só você entrar em contato através do site da Filó Tecidos, que é a nossa parceira aqui do canal. Vamos utilizar o tecido principal para o corpo, manta e o forro, nas seguintes medidas que estão aí na tela. E para a aba interna e externa, você vai utilizar as mesmas medidas que estão anotadas logo aí embaixo. Vamos começar com o zíper. Você vai pegar as 4 partes de 4 centímetros por 3, vai sobrepor um tecido sobre o outro, frente com frente, e deixar o zíper ao meio. E vai passar uma costura, tanto de um lado quanto do outro, a mesma coisa. Esse é o acabamento que nós vamos dar no zíper. Aqui nós vamos estar utilizando uma circunferência, no caso eu usei uma circunferência de 4,5 centímetros, só mesmo para poder fazer essa parte mais arredondada nas extremidades. Eu utilizei uma caneta, mas você pode estar utilizando a caneta que apaga. Eu vou estar costurando um pouquinho mais adentro desse risco, para não correr o risco de depois manchar o meu tecido. Agora nós vamos aplicar o viés pela parte de trás do seu tecido, né? No caso o forro, você vai aplicar o viés e costurar na margenzinha que já vem do próprio viés. Vamos colocar e costurar bem devagarinho, principalmente nas curvas.
E então recortamos todo o excesso do viés e fica assim a nossa costura. Agora é só virar para o lado direito e rebater uma costurinha de segurança sobre o viés. Agora nós vamos preparar a parte dos bolsos. Primeiro, o bolso com o zíper. Você escolhe qual estampa vai ficar para o seu direito. E então você coloca a estampa virada para cima, coloca os dentinhos do zíper para baixo, de frente com esse tecido, e então sobrepõe frente do tecido que vai ficar no forro para a frente do tecido principal que você vai estar utilizando. Então vai ficar um sanduíche, frente do tecido com frente do tecido, tecidinho beijando o tecidinho, tá ok? Com o tecido, com o zíper no meio, e aí você passa uma costura sobre ele. Para a parte do bolso sem o zíper, você apenas vai costurar o avesso do tecido com o avesso do tecido, de frente para o outro, costura toda a volta, porque logo após nós vamos estar colocando o viés em uma das extremidades. Aí então você escolhe, tome cuidado para ver se a tua estampa for uma estampa que tem que seguir uma linha reta, né, à frente. Então você toma esse cuidado para que o tecido, o viés no caso, venha ficar certinho ali. Agora, com a parte que nós vamos estar colocando o forro, que é a parte onde nós vamos estar colocando o porta-pincéis, você vai medir de fora para dentro 19 centímetros e na outra ponta também de fora para dentro 19 centímetros. Vamos medir o meio desse tecido, faz um pique em cada uma das extremidades. Pega a parte que nós vamos estar fazendo os bolsinhos, né? De pôr os pincéis. Aqui foi a medida de 26 por 26 e entre ele dobrei ao meio e coloquei a manta acrílica. Você pode estar utilizando outro tipo de manta, R1 ou R2. E dobra ele ao meio e sobrepõe no meio do seu tecido principal, do forro no caso. E vamos medir 3 centímetros do meio para fora, mais 3 centímetros, tanto em cima quanto embaixo. Ali a sua guia vai ser o bolsinho. Da mesma forma, nós vamos estar medindo 3 centímetros mais 3 centímetros embaixo. Sendo que na parte do forro, você vai marcar 4 centímetros. Eu cheguei a falar errado. Tinha falado 3 centímetros. Eu vou virar e aí você vai poder perceber novamente. Veja bem. Embaixo, que é a parte do forro, nós vamos estar colocando 3 centímetros. Em cima e embaixo, alguns pontinhos. E a parte de cima, que é o bolsinho dos pincéis, você vai estar marcando 4 centímetros. A parte de cima tem que ter 1 centímetro a mais. E agora fica fácil de você estar ligando os pontos. Basta você juntar os pontos do tecidinho de cima com os pontos do tecidinho de baixo. Liga um no outro e coloca um alfinete, porque assim vai ficar mais fácil quando você for aplicar costura. Veja bem, a gente dobra para poder vincar esse tecido, ficar uma linha reta, que vai facilitar na hora de você passar uma costura, bem onde você vai estar aplicando um alfinete de segurança ali. Olha lá. Colocamos pontinho com pontinho. Esse vai ser um dos bolsinhos para colocar
os pincéis. Eu fiz ele um pouquinho mais folgado, porque os pincéis de hoje em dia estão cada vez mais robustos, né? E vamos fazendo assim, marcando todos os bolsinhos, pontinho por pontinho. É só seguir a reta, segue uma linha certinha para que não fique torto. Lá novamente, pontinho com pontinho. Assim fica bem fácil você centralizar. Novamente vincamos para marcar bem, para ficar bem retinho quando for passar a costura. Aplica ali os alfinetes como segurança para você poder estar levando a máquina. E aqui nós vamos ajeitando bem a parte de baixo, os bolsinhos, para depois poder estar passando a costura. E vamos fazer da mesma maneira do outro lado, ligando pontinho com pontinho, colocando alfinete, passar uma costura no meio entre eles. Esta é a parte de uma das abas. Quero mostrar aqui para vocês como realmente ficou, assim como eu já tinha mostrado antes, mas só para frisar, aqui embaixo a gente não vai estar costurando, somente a parte do viés nos 3 lados da nossa aba. Vamos desvirar esse viés pro lado direito e passar uma costura em toda a sua volta. Agora é só dobrar ao meio e dar um piquezinho na parte superior para poder colocar juntamente com o pique do forro lá no alto. Centralizamos pique com pique e passamos uma costura. Eu vou fazer e logo a gente volta.
Voltamos então com os bolsos já presos, já refilei. Olha só, a aba já prontinha com os dois bolsinhos também já fixados na nossa peça. Vamos reservar no momento. E agora eu vou mostrar para vocês como vamos colocar o botão imantado na nossa aba externa. Dobramos ao meio para facilitar. Fazemos uma marcação com essa pecinha que vem no conjunto do botão imantado e centralizamos, marcamos, fazemos 2 piques para poder facilitar a entrada desse botão imantado. Estou mostrando para vocês como que faz. E aí então eu pego um pedacinho de tecido com um pedacinho de manta, faço também 2 cortezinhos e coloco por dentro do meu botão, aliás, coloco por dentro da minha aba. Primeira peça que eu vou aplicar é essa que tem uma saliência. E eu vou desvirar esse bolso, vou colocar ele no avesso, porque assim E agora sim, com a nossa peça toda aplicada, veja bem o verso, que já está com a minha manta acrílica, mas você pode estar usando manta R2 ou qualquer outro, um acoplado. Vamos passar, pegamos o tecido principal da sua escolha, lembrando que lá na loja Filó Tecidos você tem estampas maravilhosas. Passamos o tecido e vamos costurar de viés a viés, que é somente a parte que tá os bolsos. O meio nós vamos deixar sem costura para poder colocar a segunda parte do botão. Pegamos novamente a nossa circunferência, aí eu mostro para você que é 4,5 centímetros essa circunferência, mas não necessariamente, você pode estar usando qualquer outra, só mesmo para fazer a parte arredondada da nossa peça, que assim até facilita e eu acho que fica um pouquinho mais bonito do que deixar ele quadrado. Colocamos nas 4 extremidades, só para tirar mesmo essa pontinha aí que fica, né, para ficar uma assimetria melhor na nossa peça. Voltamos então com a peça já prontinha, costurada,
Já cortei, já refilei tudo quanto precisa e apliquei a minha aba exterior. Veja bem, colocamos o direito da nossa aba com o direito da nossa peça, do corpo da nossa peça. Centralizamos todas as duas com um pique, frente com frente do tecido. E a nossa peça já está prontinha. Agora só vamos finalizá-la com o viés. Viés da mesma maneira. Nós vamos colocar o viés do esquerdo para o direito, tá? Antes disso, nós vamos marcar o botão para fechar a nossa peça. Então, fechamos aqui, alinhamos, colocamos tudo bem centralizado para não ficar torta a nossa peça. Aqui eu uso o giz para poder fazer um pontinho lá do outro lado, mas como eu sou muito cuidadosa, acabei sujando a minha peça com giz. Não tem problema não, depois ele sai. Vamos marcar cerca de um dedinho ou até um pouquinho mais, porque depois essa peça ela vai estar cheia, né, de pincéis, de maquiagem também, então tem que deixar um pouquinho folgada a nossa peça. E ali marcamos com o botão, onde nós vamos aplicar a segunda parte do botão ali, para poder estar fechando a nossa peça. Veja bem como é que fica. E agora é só passar uma costura embaixo e em cima na parte onde ficam os pincéis de maquiagem. Prontinho, nossa peça já está em fase de acabamento. Basta agora a gente aplicar o viés do nosso esquerdo para o direito, do esquerdo da nossa peça. Aplicamos então pelo lado de dentro, que é o forro, costuramos em cima da margem que já vem do próprio viés. Se você quiser, você pode estar diminuindo o ponto da sua máquina para facilitar a sua costura. Depois disso é só virar para o direito e rebater a costura. Veja só como ficou, já com o viés prontinho, aplicada a nossa peça. E aí então é só desvirar, ajeitar todos os cantinhos para poder estar finalizando a sua costura. Veja só que lindo a nossa peça. Super prática, muito vendável. E eu preferi estar fazendo ela toda em tecido. Apesar que os tecidos da Filó Tecidos são ótimos, lindos. E isso vai facilitar na hora da lavagem. Eu já tive peças feitas com plástico, mas não deram muito certo não. Vai por mim. E aí, não ficou linda a nossa peça? Olha que linda. Esta é a Case Filó para porta-maquiagens. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!